Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer horário que você esteja assistindo esse vídeo. Está no ar mais um Futebol em Pauta aqui pelo meu canal no YouTube VFTV. Primeiro Futebol em Pauta de 2024, né? Edição número 167, já desde já, né? Desejo um feliz ano novo a todos, muita paz e prosperidade, né? Hoje aqui vamos falar, né? Se eu sou de camisa de Corinthians, eu sempre falo, né? Pra falar de Corinthians, né? Que é meu time do coração, não escondo de ninguém. Mas eu vou falar hoje que o Corinthians estreou no Campeonato Paulista, o início de temporada pro Timão, né? E conseguiu uma vitória importante para esse início de temporada, né? Meio, às vezes um pouco conturbada, às vezes cheia de novidades interessantes, ao mesmo tempo de tropeços que vem no caminho do Corinthians, que tem sido muito comum, né, nesses últimos tempos, marcado do Corinthians de incompetência e tal. Mas hoje uma vitória importante do Corinthians sobre o Guarani na série do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena. Vitória por 1-0, né? Vitória importante pelos 3 pontos, né? Porque talvez um resultado negativo com um empate, né? Poderia desencadear aí uma série de mais suspeitas sobre o time, que já é fraquinho, né? E hoje o bem comprovou isso, mesmo com a vitória por 1-0, né? O time do Corinthians é bem fraco, né? Todo aquele elenco bom, né? Peças importantes, que algumas chegaram, né? Inclusive estrearam onde foram bem, né? A gente vai falar daqui a pouco, né? Mas aquele baita elenco que o Augusto Melo prometeu em várias entrevistas não deu, né? Isso prova que deu uma certa falastrada a isso, de certa forma, porque ele não conseguiu cumprir algumas coisas ele conseguiu trazer de positivo pro Corinthians, como no caso dos patrocínios, mas elenco ainda mesmo, o elenco do Corinthians perdeu peças, quer perder não, né? Conseguiu se livrar de peças medalhões que já não estavam mais rendendo, mas não conseguiu trazer reposições, não conseguiu trazer reposições boas, algumas grandes reposições, o elenco ainda continua fraco, né? Tem os peças pontuais que tendem a ajudar bastante, obviamente, mas o elenco ainda continua bem fraco. O jogo que se provou, né? O jogo que se provou. Primeiro que já, quando estava sendo julgado as possíveis escalações e tal, já dá pra ver que é um time bem feinho, né? Um time bem, né? Que faltava ainda muitas coisas, ainda faltava um meio campista de mais qualidade. Chegou o Garro, né, o Rodrigo Garro, né, o argentino que era do Talheres, mas que não conseguiu se regularizar a tempo, né? Essa é a única contratação de meio de campo que me agradou. O resto não conseguiu chegar a grandes coisas. O time ainda precisa de um segundo volante com um pouco mais de qualidade, com mais chegada, né? Porque o Michael fez uma partida, né? O ano passado o Michael foi bem oscilante, hoje uma partida ruimzinha do Michael, por exemplo, que perdeu um gol claro, inclusive na área, né? Então pelo ataque precisa, tá? O ataque do Corinthians é bem fraco, né? Precisaria de mais jogadores de ataque para chegar, né? Um ponto direita pelo menos e tal, de alguns interesses, então, mas coisa até agora não conseguiu, né? O Augusto já prometeu muitas coisas, como disse, todas as coisas interessantes, tem coisas da gestão dele que é de se elogiar, mas ainda não conseguiu montar um elenco decente, né? Tanto que pro segundo tempo, quando o Corinthians precisava de gás novo, as peças eram poucas ali para mudar, né? E mesmo assim, mesmo com essas peças, poucas peças boas que tinha para mudar, pouquíssimas, praticamente nenhuma, se for pensar, o Mano Menezes ainda fez decisões equivocadas no segundo tempo, né? O time recuou bastante, depois ele foi tirando o saída de bola do time que já estava morto, ele enterrou de vez, saída de bola do time e tal, mas o Corinthians conseguiu segurar a vitória por 1-0, né? De certa forma, foi uma vitória por 1-0, nem que alguns jogadores ali conseguiram se destacar, né? O Corinthians somente usava muito o lado direito. A única escapatória decente do Corinthians porque não tinha criação no meio de campo, meio de campo ali formado pelo. O único jogador do meio de campo que foi bem, mesmo que foi uma das contratações que pode ser um grande jogador pro Corinthians pra frente, né? Que é o caso do Raniel, né? Que chegou do Cuiabá. Esse é o único jogador do meio de campo ali que me agradou bem na marcação e tal. Pode ser ali, quem sabe, o novo Pitbull ali esse volante ali de protetor da área, vamos dizer assim, um volante mais cabeça. Então foi o único jogador do meio de campo que eu gostei, que é pra ser jogador ali esse jogador de mais marcação mesmo. E resto, alta formação do meio de campo ali com o Matheus Araújo, com Porras, meio atacante. Não me agradou. Eu espero muito que o Rodrigo Garro consiga ser regularizado. Não sei se vai conseguir já jogar contra o Ituano, né? Talvez o Rodrigo Garro, talvez, se não for contra o Ituano, só contra o São Bernardo, fora de casa, no próximo sábado também. Então vamos ver se ele consegue dar algum jeito, algum resquinte, né, de criação nessa meio de campo do Corinthians que não teve nada, né? Volto a falar, né? A única escapatória de criação direita que o Corinthians tem é ali pelo lado direito, né? Com o Fagner, gente. O principal atacante do Corinthians hoje, escapa ali pelo lado direito, foi o Fagner. Quer dizer, principal não porque o Romero, né, foi bem também na partida, obviamente, né?
Romero não foi bem na partida, não. Foi o melhor jogador da partida, né? Já salvou o Corinthians em vários momentos na temporada passada, né? Na luta do Corinthians contra o rebaixamento. E agora o Romero começou bem a temporada marcando um golaço ali com uma meia bicicleta e decretou a vitória por 1x0 do Corinthians sobre o Guarani. O principal jogador do Corinthians foi o Romero, depois do ataque, né? E depois do segundo o Fagner, porque a única escapatória ofensiva que o Corinthians tinha era o Fagner pelo lado direito, né? Pelo lado esquerdo não tinha criação, né? Porque o Corinthians, hoje o Mano Menezes parece que vai insistir um pouco, talvez, né? Chegou o Diego Palacios, né, que é um lateral um pouco mais ofensivo, mas parece que ele vai insistir um pouco com o Hugo, que é um lateral que não comprometeu, se for pensar, mas é um lateral castrado, e eu detesto laterais castrados que tem uma certa... não compromete, mas, quer dizer, não compromete, sim, vamos dizer assim, mais ou menos, mas que não consegue atacar, que é nulo ofensivamente, daí o time acaba ficando sem opção, né? Quando teve opção ali pelo lado esquerdo, ainda tinha um lateral castrado que pouco dá apoio ali pelo lado esquerdo, um caso como foi o Hugo, né? Então, falta repetir, ataque pelo Corinthians só pelo lado direito e mais no segundo tempo ali pelo lado esquerdo, só quando o Romero aí conseguia alguma coisa também, mas também o Romero não é aquela jogador de ginga ali, de grandes coisas. Teve uns lances bonitinhos ali do Romero que fez pra fazer uma graça, mas não, aquele jogador que vai desequilibrar também o tempo todo, né? Apesar de o Romero tá sendo bem útil quando começou a engrenar a temporada ano passado do Corinthians, que ajudou o time na luta contra o rebaixamento, agora começando bem a temporada, né? No ataque também o Yuri Alberto também, que... Eu quero vender o Yuri Alberto porque jogou mal e tal, mas o Yuri Alberto pelo menos não foi uma... Não diria nem que jogou mal, assim, mas uma partida que o Yuri Alberto poderia ter... Não recebeu chances, né? Mas pelo menos muitas vezes ele pressionou, eu acho que ele tentou ajudar ali, né? Para ser justo com ele perdeu uma chance clara, mas a única chance clara que ele teve, ele estava impedido também. Mas o Gilberto ainda sofre muita falta de confiança. Eu achava que a pré-temporada fosse mudar alguma coisa, mas ainda só. Ele não acho que foi tão mal assim, mas. Porque ele também não recebeu grande chance também, no meio de campo não ajuda, poucas jogadas ofensivas boas, né? E as que saíram também não foram muita pra ele assim, né? Então, quando você apresentou pouco repertório ofensivo, então não chegavam muitas bolas boas pra ele, mas ainda só ficou algumas coisas, tipo, às vezes não consegue muito bem brigar muito bem no ataque, como disse, pressionou algumas vezes o ataque, forçou erros do Guarani na saída de bola. Vamos dar um mérito pra ele, porque já no ano passado também, quando ele tava bem mal, já fazia isso, né? Vamos dar esse mérito pra ele, mas ainda falta coisas pra ele, pra brigar mais pela bola direito, tipo, sabe, Então, mais uma partida apagada do Roberto, não só por culpa dele, como já em muitas partidas do ano passado. Então, defensivamente falando, o Corinthians O Guarani não assustou muito o Corinthians, deixa eu pensar. Não foi. No segundo tempo foi o Guarani atacando todo o jogo ali na segunda etapa, né? Mas não foi aquela coisa que. Nossa, o Corinthians, né? O Corinthians conseguiu proteger bem a área em muitos momentos, né? Mas também porque o Guarani também, tipo, se fosse um time mais organizado, o Corinthians poderia ter sofrido um pouco mais também. Ainda assim, mesmo assim, o Guarani levou perigo, né? No primeiro tempo teve uma importante defesa do Cássio, no início do segundo tempo meteu uma bola na trave, mas foram esses dois lances aí capitais, De resto. Mas defensivamente, mas nessa questão, mesmo sendo só esses dois lances mais capitais de perigo do Guarani, ainda assim o Corinthians ainda sofre algumas coisas defensivas. É óbvio que é bom lembrar também, né? Já fiz vídeo falando sobre isso, falando de sistema defensivo, né? É bom lembrar aqui no vídeo, né, que o Lucas Veríssimo, né? Não é mais jogador do Corinthians, já comentei mais sobre isso nos meus vídeos que tá no meu Instagram, @Victor_Franqueira, no meu TikTok, @Victor_Franqueira, sobre a saída do Lucas Veríssimo. Então já é uma grande lacuna que deixa no sistema defensivo, né? Mas falando do sistema defensivo, ainda falando do sistema defensivo, Félix Torres, por exemplo, não foi uma grande partida do Félix Torres, ele errou alguns movimentos importantes, né? Às vezes ele saía para dar um bote, acabava deixando espaço na defesa, que poderia, se o Guarani fosse um time de pouquinho melhor qualidade, poderia ter aproveitado. E o Caetano, eu acho que ele foi bem, o Caetano, né? O Caetano é um jogador que poderia oscilar, acho que pode ser que não dê ainda conta do sistema defensivo e tal, mas dentro da medida possível, acho que o Caetano foi bem e tal, mas ainda o sistema defensivo do Corinthians precisa arrumar algumas coisas. Ainda cobranças, por exemplo, como caso, CD menos escanteios, por exemplo, né? O Corinthians é um time que cede muitos escanteios, e acaba que às vezes ele não consegue controlar uma jogada de escanteio dos adversários, que é cobrança de escanteios em primeiro pau, que quase que os adversários conseguem fazer gol no Corinthians. Quase que o Corinthians toma um gol de empate ali desse jeito, né?
que o Guarani deu uma bola na trave no início do segundo tempo. Então o sistema defensivo em boa parte não comprometeu, mas ainda precisa de ajustes, ainda mais que ficou uma lacuna, né? Até porque os jogadores estavam cansados. E é óbvio que a gente tem que considerar também que a questão de ritmo, né? É uma coisa que fala a verdade, né? Todo mundo tá muito pesado nesse início de temporada, o início de temporada. Óbvio que tem a pré-temporada pra fazer todo o preparamento físico e tal, mas o primeiro jogo é sempre os jogadores sentem, né? Mas isso a gente não pode deixar de pagar que é um jogo. É uma vitória de coisa importante, como eu falei, porque talvez um resultado negativo deixaria mais desconfiança em cima dos jogadores e tal, mas ainda é uma vitória que deixa preocupações, para o time do Corinthians. Vai ser preciso o Augusto Melo reforçar mais esse time, né? Pode ser um time que mesmo limitado pode ganhar corpo, pode, né? A gente pode até comparar com o time de 2017, né? Que era a quarta força, depois que foi campeão paulista brasileiro e tal, mas esse é um time até com menos, mas em comparação ao time de 2017, esse ainda é um time que deixa que tem menos opções ainda. Então é um time que ainda precisa se reforçar, precisa de jogadores mais pelo menos um segundo volante ali de um meio campista de mais qualidade no meio de campo, para jogar junto com o Garro e tal. Precisa de um ponta, pelo menos um ponto direito. Eu acho que centroavante mesmo com uma fase do Yuri Alberto, acho que dá, mesmo com uma fase do Yuri Alberto, acho que dá para resolver ainda, porque eu acho que eu particularmente tenho um sentimento de confiança no Yuri Alberto, mesmo ele não correspondendo muito, mas eu acho que a questão do centroavante dá para esperar, mas ponta, o Corinthians precisa de um ponta direito, ele tem de um ponta direito mais que ponta esquerdo, porque o Romero tá numa boa fase por enquanto, né? Depois precisa de mais algumas contratações pontuais, a gente sabe que a questão de mercado é difícil, inflacionado, até para o clube como o Corinthians, que perdeu credibilidade nos últimos tempos no mercado. Os clubes sempre tem uma desconfiança mais do Corinthians, perdem valores do mercado acima, mais que o Corinthians, que não estão muito no valor de mercado, né? Mas, enfim, né? A gente sabe disso, mas a falta de opções ficou muito escancarada nesse jogo, ficou muito escancarada, né? O Mano Menezes também como eu falei, eu vou falar um pouco do Mano Menezes também, né, que hoje, como eu falei, ele tem pouquíssimas opções, as opções são poucas, mas ele ainda não conseguiu, no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, ele foi mal, porque foi muito conservador, deixou o time muito recuado ali no meio de campo e tal, só ali no finalzinho que ele foi botar o Wesley, assim, não que tenha feito alguma grande coisa, o Wesley ainda precisa olhar muitos aspectos, continua sendo um pontinha bem burro, na minha opinião, com todo respeito, e o Mosquito também, que até que entrou bem, mas mais ou menos assim, não deu pra avaliar muita coisa. O Mosquito até que entrou bem, só depois o Mano mesmo colocou essas peças pra colocar um pouco mais de novo gás no ataque, né? Mas ainda assim, o time foi perdendo saída de bola, terminou de enterrado mesmo, de tentar melhorar, né? Mas sabe que é difícil com poucas opções, mas não sei se foi totalmente culpa do treinador o time ter recuado, mas eu não sei se isso é coisa do treinador e tal, do Mano, assim, mas o time do Corinthians sofrendo com muita falta de opção, assim, não dá, né, não dá para, na minha opinião, para o time jogar todo recuado, jogando em casa contra o Guarani, sem apresentar algum tipo de repertório ofensivo, mesmo volto a repetir, mesmo com as poucas opções. Então, nesse sentido, uma coisa pro Mano ver melhor, certo? Mesmo, volto a frisar, porque as opções são escassas, mesmo com as poucas opções, jogadores para mudar alguma coisa que o Mano tem, né? Então, basicamente é isso, que deixa de análise. Algumas peças que chegaram, na minha opinião, dá para avaliar bem, principalmente o Ranieri, na minha opinião, acho que praticamente só ele, acho que me agradou dos novos jogadores aí que chegaram, acho que só o Ranieri mesmo que agradou, que tem o Rodrigo Garro para estrear ainda. O Félix Torres é uma questão que não comprometeu tanto, assim, mas ele é com alguns movimentos que eu acho que é muito mais relacionado à falta de ritmo, né? Porque também entrou numa coisa que, tipo, ele acabou de chegar do Santos Laguna, que fez todo um enrolo para liberar ele. Depois, ele nem ia ser titular nesse jogo, mal teve tempo de treinar, porque ia ser o Lucas Veríssimo, só teve todo aquele trelelê, né? Mau caratismo, de incompetência da certa ingenuidade da diretoria que combinou a saída dele para o Al Ahly do Qatar. Então basicamente isso sobre Corinthians, ainda que tem o Rodrigo Garro, né, que vamos torcer logo para que regularize logo a situação dele, para você consegue dar um novo alívio ali para esse meio de campo de resquinte de criação, né? Bom, pessoal, então esse foi o Futebol em Pauta aqui para o meu canal YouTube VFTV. Muito obrigado a todos pela audiência. Gente, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe o vídeo para os seus amigos, família, tudo e tal. E até a próxima, pessoal. Falou!